Olá a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Ah, Vamos dar continuidade, então, com o nosso tema, né, da semana e o episódio de hoje, né, nessa segunda-feira. Devemos expor nossas opiniões políticas, né, uma pergunta. Bom, acredito que o texto que eu vou usar, né, mais irmãos no decorrer da semana irão utilizar também. É um texto muito conhecido, né, e na verdade muito utilizado quando se aborda esse tema, né, política. Ainda mais, né, faltando tão pouco tempo, né, para as eleições ocorrerem no nosso país. Então, né, nessa época do ano, nesse período, né, de pré-eleição, é comum nós observarmos algumas pessoas expondo os seus pensamentos acerca de candidato X, candidato Y. E, e o tema, né, dessa segunda, né, o subtema, é tratando sobre isso, né? Nós devemos expor as nossas opiniões, né, de forma pública para que todos os que nos seguem, né, digo em redes sociais, mas que nos assistem de certa forma, possam, né, observar, né, ou tirar conclusões sobre o que nós pensamos acerca de tal candidato, X candidato, e enfim. Bom, abram comigo em 1 Timóteo, né, primeira carta de Paulo ao amado irmão Timóteo, no capítulo 2, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 2. Texto muito conhecido, tá? A gente vai só, né, relembrar ele. Diz assim: Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade. Então vamos direto para a resposta, né? Devemos expor nossas opiniões políticas? Bom, é uma resposta de certa forma individual, né? Não tem como eu ordenar a todos que estão me ouvindo aqui para não expor sua opinião ou, né, o contrário, expor sua opinião política. Na verdade, isso é algo individual e cabe a cada um, né, ponderar, né, colocar na balança, analisar, orar e utilizar da sabedoria que vem do alto para decidir se vale a pena ou não eu expor a minha opinião política, é, correndo o risco de entrar numa discussão, né, entrar até num desconforto aí com outras pessoas, inclusive com irmãos, tá? Isso é realidade. Nós sabemos aí que irmãos expõem suas opiniões políticas, né? Então, não iremos falar deles, nós iremos falar de cada um de nós, né? Estamos falando aqui de cada um de nós. Primeiro olhar para si mesmo. Então, a coisa certa a se fazer, né? Porque existe coisa certa a se fazer quando a gente fala na vida cristã, né? Nas nossas atitudes, é orar, né? Como o texto diz, né? Orar, suplicar, interceder, agradecer, né? Por todos os homens, pelos reis, né? Naquele caso que tinham reis, e por todos os que exercem autoridade, no caso o nosso governo, né? Ou aqueles que irão assumir o governo do nosso país. Agora, se você deve expor ou não, como eu falei, é algo individual. Mas por exemplos, nós observamos que não vale a pena, né, você expor sua opinião política com o objetivo de influenciar outras pessoas a votar em certo candidato ou a denigrir certo candidato. Não vale a pena no sentido de não estar usufruindo de sabedoria,
né? Ah, nós não somos desse mundo, nós estamos de passagem por este mundo, né? Então, nós precisamos analisar no que estamos nos dedicando, né? Nós estamos nos dedicando mais a expor nossa opinião, né? Entrar numa discussão, até arrumar um desconforto com outro irmão, né? O que a gente entraria até num ponto de pecado, né? Então, será que vale a pena fazer isso, né? Ou vale mais a pena, né, talvez você conversar de forma individual com algum outro irmão que está disposto a conversar sobre isso, de forma tranquila, de forma pacífica, né? Não que, como eu disse, né, não que isso seja uma regra, mas talvez pensar sobre isso, né, orar sobre isso, utilizando a sabedoria, seja mais sábio, né, de certa forma, né, propriamente dita, do que expor a sua opinião, como geralmente as pessoas no mundo faz e arrumam discussões sobre isso, né? Desavenças e criam inimizades. Então a gente tem que pensar sobre isso. Cada pessoa tem uma opinião, né, política do que é melhor, do que é pior, né? Não cabe a nós utilizarmos locais para promover certo candidato ou outro candidato, para denegrir certo candidato ou outro candidato, né? Muito menos o púlpito, né? Aqueles que fazem o trabalho aí, né, diante da congregação no domingo, né? E utilizam desse palco como se fosse uma propaganda política, né? Tem que rever alguns conceitos porque aquele local, né, que a pessoa se dispõe para levar a palavra é estritamente para isso, levar a palavra, né? E Paulo diz aqui, né? Orem, orem para que possamos ter uma vida tranquila e serena em toda piedade e honestidade. Orem. É isso que nós devemos fazer. Nós, como cristãos, devemos orar. Agora, se você quer expor a sua opinião política, é um direito seu. Se você não quiser, é um direito seu. Mas, né, antes de fazer isso, ore, né, peça sabedoria a Deus, converse com outros irmãos, né, antes de fazer isso. Não, uma ação sem pensada, sem conselhos, não existe êxito. Então, converse sobre isso com outras pessoas e aí sim você tome sua decisão. Mas é importante sempre orar e utilizar da sabedoria que vem do alto, tá bom? Ah, fiquem com Deus, uma ótima semana, abraço.